Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Essa manhã de segunda-feira, eu quero falar um pouco sobre a palavra do Senhor, mas não da forma que talvez vocês queiram ouvir, não da forma que as pessoas estão pregando por aí, alguns em YouTubes, Facebooks, Instagram, porque às vezes nós precisamos, quem está dentro dessa mídia, eles precisam falar coisas que vocês gostem, porque eles precisam de audiência, porque quanto mais visualizações, mais eles ganham, E se nós falarmos coisas que vocês não querem ouvir, com certeza não haverá visualizações. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: o que importa é que Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele está se agradando. Não adianta nós agradarmos a homem e desagradarmos a Deus. O próprio Pedro disse, que vale mais obedecer a Deus ou obedecer a homens, porque naquela época, por eles falarem de Jesus, eles foram presos e foi ordenado a eles que não falassem mais de Jesus Cristo. Então, eu creio que existe profetas e profetas, Ontem mesmo eu vi uma live onde uma pessoa que eu gosto de ouvir também falar, e ele disse que só existe profetas pregando coisas ruins, falando coisas más, que o povo precisa de palavras que dê força, que tire o medo, etc. e tal. Será que é isso mesmo? Eu acho que quando você tem uma revelação de Deus, Ele pode dar uma revelação de bonança e uma revelação de tempos ruins, tempestade. Ele pode dar uma revelação que Ele está te dando vida, e Ele pode te dar uma revelação que Ele vai tirar a sua vida. Agora, a questão é quem recebe essa revelação, porque se ele tem coragem de falar o que realmente Deus está mandando falar. E eu creio que muitas pessoas hoje estão perdendo sua salvação, estão passando por momentos muito difíceis porque os profetas não tiveram coragem de falar o que Deus mandou, simplesmente falou o que a pessoa queria ouvir. E então os profetas hoje que estão na mídia pregando e profetizando coisas que iriam acontecer e está acontecendo, pessoas que iriam morrer e está morrendo, então foi de Deus, porque está acontecendo. E não importa que as pessoas acham que esses profetas só profetizam coisas ruins, só coisas que traz apreensão, medo. Jeremias era um profeta que os reis não queriam nem ver ele na frente dele, porque ele falava o que Deus mandava e ele não falava o que o rei queria ouvir, o que as pessoas queriam ouvir. Por isso que ele foi muito perseguido e ele foi até, vamos dizer assim, muito castigado por isso. Aqui em Lamentações, capítulo 2, versículo 14, diz assim: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominava a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, subiam e rangem os dentes e dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia em que esperávamos, achamo-lo e servimo-lo. Fez o Senhor que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou.
fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder de teus adversários. Então, olha só, em Lamentações, Deus está falando que os profetas anunciaram visões falsas e absurdas. E hoje é que nós estamos vendo nas igrejas. Nós estamos vendo profetas na mídia anunciando coisas absurdas. O povo está em desobediência, o povo está andando conforme a carne dele quer, o povo está cultuando Baal, deuses feitos por mãos humanas. O povo está buscando espíritos, buscando astrólogos, cartomantes. O povo está vivendo sua carne intensamente, viu? É baladas, é praia, é festas regadas a bebidas. E o povo que se diz de Deus está simplesmente se misturando com eles e não está buscando. E aqueles que estão na casa do Senhor simplesmente estão usando de artifícios para conquistar coisas para ele próprio, puxando o tapete de pessoas para conseguir cargos, para conseguir, vamos dizer assim, lugares melhores no seu serviço, pondo a mão no que não é dele, viu? Conhece a árvore pelo fruto. E Deus falou assim que aqueles profetas, e quando vai na igreja, as pessoas que estão na frente do Senhor, que diz que é usado em revelação, profecia, está entregando chave, porque Deus é com ele. Você nunca vê uma profecia, olha, Deus está mandando você se arrumar, Deus está mandando você arrumar a casa, porque sua vida não está de acordo com a palavra do Senhor. E a gente percebe nas vestimentas, no falar, nas brincadeiras mundanas, nas palavras de chocarrice, palavras duplo sentido. Mas os profetas, que se dizem profetas, mas são profetas de Baal. Eles só falam o que as pessoas querem ouvir. E Jeremias sofria muito por isso. E depois Deus dá um remédio. Mas eu vou... vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias 23, versículo 9. Olha o que diz aqui. É os falsos profetas de Judá. Olha o que diz aqui. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Olha o que Jeremias está falando. E ali já tinha os falsos profetas falando só o que as pessoas queriam ouvir. E depois no 10 ele fala: porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pássaros do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. E o que está acontecendo hoje atualmente com esse vírus, outros que passou por aí, né? O povo não está chorando, mas vocês têm que entender, irmãos, que quando Deus pesa a mão numa nação, Ele não está preocupado com os filhos, Ele não está preocupado com os anciãos, com as mulheres, se ela está grávida ou não. Simplesmente Ele coloca, e é o que está acontecendo agora, simplesmente Ele colocou o vírus. Não foi o diabo. E quanta gente está perecendo, homens, mulheres, anciãos, anciãs, crianças, porque Deus é justo. Então, e os profetas, os pastores de hoje estão querendo profetizar coisas boas, com exceção de alguns que profetizaram isso que ia acontecer. Então, se não fosse de Deus, não estaria acontecendo, mas é de Deus. E não adianta orar para que as pessoas, para que Deus venha amenizar. O que tem que pregar hoje é conversão, é arrumar a vida, é as pessoas ir para a casa do Senhor, se arrepender dos seus pecados. É isso que nós temos que pregar hoje. E olha que diz no 11: pois estão contaminados assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Então quer dizer que Deus está falando que estão contaminados tantos profetas como sacerdotes. Até na igreja ele achou contaminação. Que contaminação é essa? As pessoas, os líderes que estão falando que Deus não está mandando.
Estão dando visão falsa para o povo, e o povo não está se arrumando porque eles não falaram para que eles se arrumassem. E hoje nós estamos sendo envergonhados diante dos nossos inimigos, principalmente os que estão na igreja, porque o povo lá do mundo diz assim: ué, mas você não estava na casa do Senhor? Você não serve um Deus vivo? Você não diz que Deus faz? Mas Deus conhece as nossas atitudes, Deus conhece o nosso agir, o nosso oculto, né? Os pecados em oculto. E isso que está vindo é para se arrumar. Isso que está vindo é para se arrumar. Abra os olhos. Não fique aí com Pai do Senhor, servo do Senhor, mas e sua vida? Como é que está a sua vida? O que você faz às ocultas que só Deus vê e você sabe? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que você esconde do homem, você não esconde de Deus. E diz, portanto, no 12: portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade e o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um de sua maldade. Todos eles se tornarão para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Olha só que Deus fala, que os profetas de Baal, quem são os profetas de Baal? São aqueles que servem os espíritos, aqueles que servem entidades feitas com mãos humanas, né? Seja Buda, seja o sol, seja a lua, seja os espíritos que dizem que são espíritos de luz, que é os kardecistas, os espíritas. Eles são profetas de Baal. Mas olha que Deus fala aqui, que os profetas de Jerusalém, que os profetas que são dele, que estão dentro da casa dele, ele vê coisas terríveis, estão falando dele, estão fazendo coisas terríveis, como adultério, falsidade, e falando coisas, fortalecendo os homens maus, com palavras que Deus é com eles, que Deus está na vida deles, que Deus está fazendo, está acontecendo. Para que eles não se convertam não se convertam cada um de sua maldade, todos eles se tornaram para mim como Sodoma e Gomorra. Então quer dizer assim, olha que Deus está falando, que o profeta de Baal profetiza, mas coisas horríveis ele vê dentro da casa dele, dentro da igreja, é o pior. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Então o que Deus está falando para nós hoje é assim, ó: não dê ouvido para os profetas, as palavras dos profetas que entre vós profetizam. Então não vamos ouvir mais essas previsões e coisas boas para nossas vidas. Vamos olhar nossas vidas, vamos ler a palavra do Senhor para ver se realmente nós estamos na presença do Senhor. Porque eles estão profetizando coisas que Deus não está mandando falar e está nos enchendo de vãs esperanças. Falam de visões de do coração deles e não o que vem da boca do Senhor. Por isso que eu digo que tem profetas que não têm coragem de falar o que vem da boca do Senhor. Porque muitas vezes o que vem da boca do Senhor são coisas terríveis. Como vieram profecias agora, esses tempos passados, para alguns pastores, principalmente um de São Caetano, que o que ele profetizou era de Deus. Era coisa difícil de ouvir, coisas que daria medo, mas está acontecendo, então é de Deus. Cabo Daciolo,
né? Tudo que ele profetizou está acontecendo também. Tem uma outra pastora aí, mas isso daí, perante a mídia, não serve. Perante a mídia, eles estão só colocando medo no povo, tirando a esperança. Mas olha o que diz aqui, no 16, vou repetir: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vã esperança. E falo de visões do seu coração, não do que é a boca do Senhor. E quando você pegar alguém que está falando para você se arrumar, para você se consertar, se arrepender dos seus pecados, se afastar dos maus feitores, se afastar dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, não fique irritado com ele, não. Abençoe a vida dele, porque ele está falando que Deus está mandando. Ele está falando que para você colocar sua vida no altar do Senhor, para você poder entrar no reino do Senhor. E olha o que diz no 17: dizem continuamente aos que me desprezam. Olha só, dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. Quantas profecias não vêm para aquele que não tem compromisso nenhum com Deus? Está no mundo. Está fazendo coisas horríveis diante dos olhos do Senhor. E ele está dizendo que Deus está em paz com ele. Que Deus vai dar paz para ele. E que diz mais: e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha só. Está no mundo, está fazendo tudo errado. Está na igreja, está fazendo tudo errado. E ele está profetizando que você vai ter paz. E ele está profetizando. E na dureza do coração dele, ele ainda diz assim, ó, não virá nenhum mal sobre vós, fique tranquilo. Deus é longânimo, Deus é amor. E essa pessoa está passando coisas terríveis hoje. Hoje então veio o vírus, né? Veio o vírus, veio outras enfermidades, está vindo problemas. Deus está fechando porta. E Ele está fechando a porta de um jeito para nós sabermos que é Deus, que você não tem saída para lugar nenhum. Tudo que você pensar em fazer não dá, porque parou tudo. E aonde que está o erro? Está em nós. Aonde que está o erro? Está nas nossas atitudes, numa conversão errada, naqueles que não querem saber da palavra do Senhor, aqueles que zombam da palavra do Senhor, zombam da palavra do Senhor Jesus, zombam daqueles que servem o Senhor com sinceridade de coração, criticam essas pessoas pelas costas, tentam armar armadilha para o seu próximo dentro do seu serviço, falando mal dele para o seu chefe, ou tentando derrubar ele de alguma forma, e pela frente ele diz paz, pela frente ele diz que tem sinceridade, mas são víboras. É igual Jesus disse, raça de víboras. Vocês querem passar pelas águas com medo do juízo vindouro, mas vocês não querem um compromisso. Vocês falam de mim da boca para fora, mas seu coração está completamente longe de mim. Preste atenção na palavra, irmãos. Talvez não é coisa que vocês queriam ouvir, mas é o que Deus está mandando falar hoje. E dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. Olha o versículo 17 outra vez. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ele atendeu. Olha a pergunta, que é uma pergunta no versículo 18. Quem esteve no conselho do Senhor? Quem é que olha a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, ouve o conselho dele, porque é ele falando, e se arruma, e anda conforme ele quer? E diz depois assim, quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Quem? Ninguém. Eis a tempestade do Senhor. Olha o que está vindo sobre a terra hoje, a tempestade do Senhor, o furor. Saiu em um redemoinho tempuoso sobre a cabeça dos perversos. Olha o que está passando hoje, nós estamos passando hoje. É a tempestade do Senhor. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Olha, a ira do Senhor não se desviará,
nos últimos dias. Então nós estamos nos últimos dias. É os sinais do Senhor sendo dado. É os sinais do Senhor sendo dado. A vinda de Cristo está sendo anunciada, mas ainda não é o fim. Só os que perseverarem até o fim. E quando eu digo perseverar, não é ir na igreja, não. Ir na igreja é fácil. Entrar na igreja e dar glória a Deus da boca para fora é fácil. Deus está falando de você ser a igreja, de você ser o templo do Espírito Santo, de você andar de acordo com os mandamentos dele, como diz em Romanos 12, versículo 1, santificai os vossos corpos, que é o culto racional ao Senhor. É cultuar o Senhor como teu Deus, como seu Senhor, Jesus Cristo como Senhor único, não imagens de esculturas, não orixás, não espíritos, não adorar astros, nem animais, nem nenhum tipo, não fazer imagem deles, não se prostrar perante eles, não dar incenso a eles. A tempestade do Senhor está sobre nós. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute, quer dizer assim, vai ser o tempo dele. Não adianta as pessoas falarem assim, eu vou orar e Deus vai fazer, porque Deus é comigo, Deus é meu Senhor. A ira dele, então, vai ser de acordo com a vontade dele, como diz o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas nós vamos sofrer junto. Quando eu falo nós, hoje eu estava pensando nas coisas que eu fiz no passado. Então, eu simplesmente reconheço que eu sou merecedor de tudo isso. Mesmo depois que eu vim para a casa do Senhor, eu ainda fiz coisas abomináveis perante os olhos do Senhor. Mesmo conhecendo a palavra e falando dele. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não pode sair água boa e água ruim. Então quer dizer que isso que nós estamos passando, vamos refletir sobre nossa vida. E quando eu estou refletindo sobre a minha vida, eu vejo que eu também, falando do Senhor, conhecendo a palavra, eu fiz coisas que não condiziam com a palavra, e que nem ele diz, pare de praticar o mal. Se você ama sua filha, se você ama seu filho, se você ama os seus, vá para a cruz, morra para sua carne, morra para sua vontade, esqueça esse mundo, não tem como servir Deus e o mundo. Os amigos do mundo é inimigo de Deus, amigos de Deus é inimigo do mundo, como diz lá em Tiago 4:4, né? Em João 2,15 diz que aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. Então não adianta eu falar que eu amo a Deus, não adianta eu falar que eu vivo o mundo. Vestimentas cheias de sensualidade dentro da casa do Senhor, a vaidade, cabelos, pintam cabelos, joias, vestidos sensuais, decotes sensuais. E eles acham que estão glorificando o Senhor, cheio de vaidade, orgulho. Quando essa pessoa está mesmo no púlpito, você percebe que o louvor deles é mais para fazer um show do que para chegar ao Senhor. São louvores que não chegam ao Senhor. E olha que Deus fala que a tempestade do Senhor olha no 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Deus não mandou os profetas, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Pessoas dentro da casa do Senhor que estão profetizando sem Deus mandar, sem Deus estar falando nada. E eles estão entregando chaves, eles estão entregando portas abertas. Olha só. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Olha o que diz no 22, mas se tivessem estado no conselho do Senhor, então eles teriam pregado a palavra do Senhor,
Eles teriam feito o povo ouvir a palavra do Senhor. E os teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Hoje você está ouvindo uma palavra do Senhor. Você está ouvindo algo que está vindo do Senhor. E para que vocês parem de praticar a maldade, as coisas que desagradam ao Senhor, e voltem para o Senhor. E pare de praticar as maldades de suas ações, coisas que vocês praticam no seu dia a dia, achando que está tudo certo. Olha que diz no 23, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Olha só, você acha que Deus é Deus que está só quando você está perto dele? Quando você está na casa dele? Quando você está glorificando ele, achando que ninguém está sabendo de nada, das coisas que nós praticamos na rua? Mas ele falou que ele é Deus de longe, que ele enxerga todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Olha o que diz no 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Você fará alguma coisa escondida, perversa, de modo que Deus não veja? Você vai conseguir se esconder dele? Não, você não vai conseguir se esconder dele. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Olha só, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em nome do Senhor. Até quando, diz no 26, sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? Por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que moeça e penha? Olha aqui esse versículo 29. O 28, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele que está na minha palavra, fale a minha palavra. E hoje nós estamos falando a palavra do Senhor. Não foi sonho, não foi visão. É a palavra do Senhor quem está repreendendo nesta manhã. E está repreendendo quem? Os profetas, líderes. São pessoas que se dizem usadas pelo Senhor, que está profetizando coisas boas para a vida das pessoas, e elas não conseguem se arrumar de sua maldade, e por isso elas estão dentro do cativeiro. Nós estamos no cativeiro. E nós estamos falando a palavra do Senhor como a verdade. No 29 diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça e penha? Quer dizer, a palavra do Senhor é fogo consumidor e martelo de justiça. E ele é logânimo, mas quando ele estende a tua mão, ai daquele que estiver debaixo da mão do Senhor. Hebreus 10, 31. Quem tirará você da minha mão? Terrível coisa é cair na mão do Senhor. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Deus é contra essas pessoas que profetizam e não falam dentro da palavra do Senhor. Eles furtam, eles falam deles. E para falar deles, os falsos profetas, vamos dizer, vou falar até de espíritas, de pessoas que são bezedeiras, cartomantes. Eles não usam a palavra do Senhor para falar contigo. E todo profeta deve usar a palavra do Senhor para falar contigo. Se Deus mandou falar, está dentro da palavra do Senhor.
E as pessoas que não estão fazendo isso aí estão com mentira, estão falando coisas que você quer ouvir. Quando você começa a ouvir muitas coisas boas a seu respeito e você olha, você sabe que você não está praticando nada disso, que você está numa vida errada. Você sabe que o que você faz oculto não vem do Senhor. Então preste atenção, quando uma pessoa diz para você se arrumar, para você colocar sua vida no altar do Senhor, para você ter arrependimento de coração. Essa é a palavra do Senhor, esse é o verdadeiro profeta. Você endurece a cerviz, você fica bravo, você amaldiçoa aquela pessoa, mas mais tarde você vai ganhar um amigo. O bom amigo quer o melhor para você. O amigo ruim, ele quer que você caia no buraco. Então Deus está falando nessa manhã para vocês se arrumarem, para vocês se arrependerem verdadeiramente, de coração para com o Senhor. E que essa tempestade é a ira do Senhor. E diz mais, quem ouvir isso aqui, eu tenho certeza que vai criticar. Critique se você quiser, mas ouça e depois não chore, porque é para vocês se arrumarem. Quem está ouvindo essa palavra aqui, que vai ouvir essa palavra aqui, você pode ter certeza que sua vida não está no altar de Deus. Vocês estão mais mundanos do que vocês imaginam. Vocês estão dentro de falsidades, dentro de lugares que é covil de serpentes e de raposas. E para vocês conquistarem o que vocês querem, vocês estão fazendo a vontade de Satanás. Vocês estão fazendo a vontade do inimigo. E sendo induzido por uma pessoa que o inimigo usa. E ele se faz de bom. Ele parece que quer ajudar todo mundo, mas sua alma está indo para o inferno. Por isso, se essa palavra quebrantar o seu coração, saia desse covil. Não importa se você vai ter prejuízo, não importa se você vai passar dificuldade. Mas se você continuar aí, você vai perder sua salvação. Olha só o que diz no versículo 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele a quem tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha como trigo? Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça e penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandade fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirá, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Então, a sentença é essa, Deus é o peso. Vocês são o peso e Deus vai arrojar vocês. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, e esse homem eu castigarei e a sua casa. Então isso que está passando sobre as nossas vidas não é uma sentença pesada. Se você está achando que é pesada, Deus vai castigar o profeta e a nossa casa. Deus é justo. E aí diz no 35, antes direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos e nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor.
Assim dirás o profeta que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Mas por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis essas palavras, sentença pesada do Senhor? Havendo-vos eu proibido de dizer das palavras, sentença pesada do Senhor? Por isso levantar-vos-ei, vos arrojarei da minha presença, e vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Então, irmãos, é essa palavra que Deus deu. Mas vamos lá em Lucas 13, porque aqui também é o que Deus está mandando falar. Os profetas te deram palavras erradas, palavras que ele queria falar. São profetas de Baal, profetas que se vendem e falam coisas que as pessoas querem ouvir. A mídia é isso aí. Se você não falar o que eles querem ouvir, se você não tem audiência, se você não tem visualização, você não tem ganho. Então vamos dizer assim, lá em Lucas 13, versículo 1, diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus. Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Voltando. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, irmãos, não é a forma que você vai morrer. Talvez você pode perder a vida num acidente, seu corpo pode ser esquartejado, um assalto, você pode ser assassinado. Uma epidemia como está tendo agora, uma enfermidade, mas não é como você vai morrer. É como está a sua vida no altar do Senhor. É isso que vai valer. Porque se você deixar essa vida fora do altar do Senhor, com certeza você vai para um lugar muito ruim. Você não vai entrar no reino do Senhor. Então, não é a questão como você vai morrer. É a questão para onde vai a sua alma. E é por isso que ele está falando que se todos não se arrependerem igualmente, como aqueles galileus se arrependeram, ninguém entrará no reino de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino de Deus. João 3,5. Então não adianta. Deus está buscando arrependimento no povo. Isso que está acontecendo é para levar o povo ao arrependimento, mas o povo não está arrependido, o povo está apenas com medo. Ninguém está buscando o Senhor. Já fecharam as igrejas, que é para o povo não ir para a casa do Senhor. E muito menos quando a pessoa está em sua casa, eles não buscam ouvir a palavra do Senhor. Eles fazem qualquer outra coisa, menos ouvir a palavra do Senhor. E não adianta, seja minha mãe, seja eu, seja minha esposa, minha filha, minha mãe, meu pai, se morrer fora da presença do Senhor, se morrer dentro da idolatria, porque tem uma classe de pessoas que não vão entrar no reino do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não adianta, as pessoas tapar o sol com a peneira. Os injustos, os impuros são aqueles que falam palavrão, que vivem dentro da chocarrice, que vivem envolvido com rodas escarnecedores, conversas erradas, que pessoas que acham que ele subornando as pessoas que têm
chefia, autoridade, vai conquistar alguma coisa. Então quer dizer assim, algum de nós fomos acima, nós fomos lavados e fomos santificados, nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus. Mas acontece que alguns fizeram isso e continuam na mesma forma. Então não tem o que se dizer. Então hoje Deus está buscando arrependimento, conversão, é isso que Deus quer e está mostrando o poder dele, o peso da mão dele. Aqui em Isaías 1, versículo 16, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, planteai as coisas das viúvas. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlate, e eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fosse rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, está aqui. A palavra é essa. Os profetas te falaram coisas que Deus não mandou para vocês, mas a palavra veio. E olha o que diz o versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você ouvir essa palavra e você se converter, abandonar as coisas que desagradam o Senhor, a idolatria, a feitiçaria, tudo aquilo que é carnal, e as obras da carne, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você não ouvir o Senhor hoje, se você não se converter ao Senhor Jesus, se você não mudar suas atitudes, se você não mudar o seu modo de enxergar, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, você que é cristão, você que não é cristão, está aqui a palavra. Se você ouvir, converta-se. Se você não é cristão, se você está numa uma religião errada, se você está sendo com o ensinamento errado, se converta em nome do Senhor Jesus, porque senão você será devorado à espada. E você que já aceitou Jesus e continua no mesmo caminho errado, continua na mesma velha criatura, você que não conseguiu nascer de novo, você que é árvore ruim, você que está envolvido com os escarnecedores, com os gentios, com os estrangeiros, se vocês não mudarem suas vidas, não nascerem de novo, se vocês não serem o templo do Espírito Santo, se você não for a igreja viva que caminha, se você não morrer para nascer de novo, se você não morrer para esse mundo, não adianta você falar que você é cristão, não adianta falar que você converteu, não adianta você falar que você ama a Deus, porque as suas atitudes não condizem com isso. João 14:21 diz assim: se você me ama, pratica a minha palavra. Aquele que não me ama, não pratica a minha palavra. Então, como é que a gente sabe se a pessoa converteu ou não? Se ela é filho, se ele ama Jesus ou não? Quando ele pratica a palavra. Então, se vocês recusardes e fossem rebeldes, veja o que está falando a palavra do Senhor, Isaías 1:20. Sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, e também vamos voltar lá em Lamentações, novamente, porque aí Jesus vai dar cura, vai dar o remédio, vai dar solução para nós nos arrumarmos, para nós recebermos o perdão do Senhor, para nós recebermos a misericórdia, a compaixão. Porque ele disse que os profetas falaram coisas que não deveriam, Não foi isso que ele disse? Seus profetas te falaram coisas que eu não mandei. E não falaram que você tinha que se arrumar para você não ir para o cativeiro. E olha que ele diz aqui no versículo 18 de Lamentações 2:18. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, a muralha da filha de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te des descanso, nem pare de chorar as meninas dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta
a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então esse é o remédio. Você que confesse seus pecados para o Senhor, clama ao Senhor de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água perante o Senhor. Abra o seu coração para Ele, como diz lá em Joel 2,12. Não vos arrependeis rasgando tuas vestes, mas em oração, em jejum e em prantos. Abra um jejum em prol do seu pecado. Abra um jejum para que Deus venha perdoar os seus pecados, mas não aquele jejum de qualquer jeito. É o jejum igual diz em Isaías 58. Abra mão de tudo naquele dia, dos seus afazeres, do seu trabalhar, dos seus amigos, da própria família. Entre na presença do Senhor. Abra um jejum em prol dos seus pecados, para que Deus venha ter misericórdia e compaixão. E derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as tuas ruas. O que está acontecendo hoje? Então nós temos que buscar o Senhor, nós temos que nos arrumar, nós temos que ir para a cruz por causa de nossos filhos que vão desfalecer com as calamidades, vão desfalecer com as epidemias, vão desfalecer quando Deus pesar mais ainda a mão sobre nossas vidas. Abra os olhos, irmãos, para o que está acontecendo. Veja o poder do Senhor. Deus está fazendo com nós que nem Sodoma e Gomorra. Deus, quando anunciou algo para Nínive, que Deus ia pôr a mão sobre aquele povo ouviu. O que ele fez? Abriu um jejum. Todos jejuaram, homens, mulheres, crianças, anciãos, animais, todos jejuaram. E Deus se arrependeu do que ia fazer. E é isso que nós temos que fazer hoje, para que Deus venha quebrantar, para que nós possamos quebrantar o coração de Deus, para que Ele se arrependa dessas epidemias que Ele está pondo, para que Ele mande uma solução, para que Ele faça como Ele fez com Nínive. Até Jonas ficou irado porque ele tinha falado algo e não aconteceu. Ezequias, Deus determinou os dias dele para ele arrumar a casa dele, porque o dia dele chegou. Ele chorou perante o Senhor, ele abriu o coração e Deus se arrependeu e deu mais 15 anos de vida para ele. É isso que o povo, que aqueles que querem o Senhor têm que fazer, seja ele cristão, que se diz estar na casa do Senhor, seja ele quem não está. Os que não estão, se convertam ao Senhor, vai para a casa do Senhor, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador, abandone as religiões que levam você para longe da casa da presença do Senhor. A Bíblia diz que existem caminhos que parece que levam à morte, mas no final gera a morte. Parece que dá vida, mas no final gera a morte. Para de se enganar. Não pense que você sendo bonzinho, que os homens glorificando você está bem com Deus, não. Porque o homem vai glorificar você, mas Deus vai rejeitar você. Porque quando você está sendo adulado por homem, quando você está sendo bajulado por homem, é sinal que você está fazendo a vontade do mundo. Porque quando você está na presença do Senhor, muitos te rejeitam. Quando você está querendo fazer a vontade do Senhor, muitos te rejeitam, muitos zombam, riem pelas costas, caçoam pelas costas, mas eles não sabem que Ele não está caçoando de você, Ele está caçoando do Deus que você serve, do Jesus que você serve. E lá em Gálatas 6:7, o que diz lá? Que Deus não se deixa escarnecer. Eu vi pessoas escarnecendo do Senhor por esses dias, e nós estamos vendo a mão do Senhor sendo pesada na vida deles, ou delas também, né? Porque tem mulher envolvida. E Deus, quando Ele pesa a mão, é sem misericórdia. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, está aqui a palavra do Senhor. Então, ninguém zomba de Deus, ninguém escarnece Deus. E quando você escarnece, você está plantando. E tudo que você plantar, você vai colher. Então, pense no que vocês estão fazendo. Comece a analisar suas vidas nesse tempo agora e comece a pedir perdão para o Senhor. Comece a arrepender diante do Senhor de todo o seu coração, de todo o seu espírito, toda a sua alma e com toda a sua força. E que a partir de agora você ande no caminho do Senhor. Faça a vontade do Senhor nas suas vidas. Que a partir de agora vocês realmente sejam a igreja, que vocês realmente sejam o templo do Espírito Santo. Arranque tudo que não presta de seus corações, das suas mentes. Cura a alma e cura o espírito. Amém? O que Deus tinha para vocês é isso. Foi dura a palavra, foi dura para mim também. Porque às vezes tem passagens na Bíblia que eu não conheço. E agora mesmo começou a passar um filme na minha cabeça e eu sei que eu tenho que me arrumar mais e mais, e não é pesado isso que está acontecendo. É a mão do Senhor, é a mão da justiça, Ele é o martelo, Ele é a justiça. Então vamos aceitar com paz e fazer que nem Miqueias falou. Vamos suportar nossas aflições até que Deus nos julgue e nos dê por inocente. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu entro na Tua presença. Meu Deus, a Tua palavra foi esplanada, Senhor. A Tua palavra foi esplanada. E eu digo, meu Deus, que o Senhor me revelou muitas coisas através dessa palavra, as quais, meu Deus, talvez eu tenha praticado depois da minha conversão. Coisas, meu Deus, que eu pratiquei inconscientemente. Porque eu falava da Tua palavra, eu ia na Tua casa, mas os profetas, Senhor, estavam sempre me entregando chaves, me entregando, Senhor, portas abertas, me falando coisas boas, sendo que a minha vida não estava de acordo com o que o Senhor mandava. Por isso, Senhor, eu estive no cativeiro, Senhor. Por isso, hoje eu estou, Senhor, dentro de uma prisão, Senhor, sendo humilhado, sendo espezinhado, sendo, meu Pai, açoitado, vamos dizer assim, e os meus inimigos assobiam e batem palma e perguntam onde está o meu Deus. Mas acontece que o meu Deus é justo. O meu Deus, ele não faz acepção de pessoa. Então, quem merece, merece, quem não merece, não merece. Então, as coisas que eu passo, porque eu mereço. É uma forma do Senhor me corrigir, porque a Tua palavra diz lá em Salmos 32, se não me engano, versículo 5, que nós não devemos ser como a mula que precisa de cabresto para obedecer. E às vezes, Senhor, nós precisamos estar no estreito para que possamos buscar o Senhor e obedecer a Tua palavra. Quando o Senhor nos dá uma folga, quando o Senhor dá, meu Pai, um refrigério, parece que nós voltamos para o mundo, Senhor. Nós achamos que nós podemos fazer de tudo, as coisas estão indo bem, eu tenho emprego, minha vida financeira está bem, Senhor, minha saúde está excelente. Aí o Senhor precisa, Senhor, dar uma ventania, dar uma tempestade forte, para que nós possamos acordar. Senhor, isso que está passando nesse mundo hoje é para o povo acordar, mas o povo não tem acordado. Mas o Senhor está dizendo, não importa como que eles estão morrendo, não importa se eles estão indo através de epidemias, se eles estão sendo mortos pelo fato de serem assaltados. O que importa é como vocês estão comigo. Para onde vai a tua alma? Se nós não nos arrependermos da forma que o Senhor deseja, nós não entraremos no teu reino. Mateus 10, 28 diz assim, não tema aquele que só pode matar o seu corpo e não pode fazer mais nada.
mas tema aquele que pode matar o seu corpo e mandar sua alma para o inferno. É assim que diz a tua palavra em Mateus 10, 28. Então, o Senhor pode matar tanto o corpo como a alma. E a palavra do Senhor diz: o que o homem daria pela sua alma? Quanto vale a minha alma? Ó Senhor, tem de misericórdia e compaixão dos teus servos. Tem de misericórdia e compaixão das tuas servas. Meu Deus, aquele que está firme na tua presença, Senhor, salve sua família. Aquele que está buscando a libertação, Senhor, de seus familiares, salve, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, venha no poder do teu Espírito, meu Deus, abrir a nossa mente para entender os mistérios da tua palavra hoje. Uma palavra difícil, uma palavra forte, Senhor. Cante olamanai, alacanamanais. Alamanai, alacanamanás. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos ensina a caminhar. Nos ensina, Senhor, a andar, Senhor, em direção a Cristo, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Levanta-te, Senhor, em nosso favor. Meu Deus, nos dê mais uma oportunidade para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.